Bom, vamos lá então. Simuladinho aí, a banca padrão avança. ECA cai bastante nas questões, tá? Nas provas da avança, o ECA costuma cair bastante. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já. Pronto. Ok, vamos lá então, gente. Primeira questão aí, simulado, né? ECA, diz respeito às faixas que o ECA considera criança, tá? O ECA, ele subdivide a pessoa menor de idade, que é o sujeito de direitos protegido por essa lei. O ECA foi uma lei, né, que foi criada lá em 90, em substituição ao antigo Código de Menor. E essa lei, ela tem por intenção proteger o direito da criança e do adolescente, tá? Isso aí vem logo depois aí da Constituição Federal de 88. Bom, vamos lá então ver quem é a criança do ECA, questão super tranquila, tá? Até 12 anos de idade incompletos, até 10 anos de idade incompletos, entre 12 e 18, ou até 14. Questão tranquila, até 12 anos de idade, a única coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é incompletos. O ECA, ele usa a seguinte divisão, até 12 anos incompletos. Por que incompletos? O que é 12 anos incompletos? É a pessoa que não completou 12, né? Seria até 12, seria o equivalente até 11 completos. Então, até 12 incompletos, ok, é uma criança. Completei 12 hoje, porque eu sou adolescente, e vai até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, cessa a condição de adolescente. Termina a condição de adolescente, ok? Então, a única dica que eu dou nessa questão, principalmente, que fala de idade, né, de criança, adolescente, bancas gostam muito, geralmente bancas mais é, secas, como é o caso da Avança, gostam muito de cobrar essa questão de termos. Então, aí frisa bem no seu material o incompletos, ok? Então, alternativa A, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Questão 2. O princípio da prioridade absoluta, garantindo à criança e ao adolescente, compreende, exceto. Bom, isso aí a gente tem que lembrar um pouquinho da prioridade absoluta que fala no ECA, né? O ECA, ele coloca que existem algumas prioridades absolutas para a criança e para o adolescente, ou seja, são prioridades que, independente da situação e do contexto, a criança e o adolescente, eles têm direito, tá? Então, vamos lá. Ok. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Olha, questão interessante, deixa de lado. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância social, perdão, ou de relevância pública. C. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. D. Garantia de acesso gratuito de qualquer tipo de lazer, independente da classificação indicativa. Bom, a gente tem que tomar bastante cuidado com o exceto, tá? O exceto, ele quer saber quais alternativas abaixo não fazem parte da prioridade absoluta. É a primeira coisa que a gente precisa quando a gente for responder esse tipo de questão. Qual que é o principal erro do candidato? Vai no automático, vai ler nas questões, vai ler o enunciado da questão, entra nas alternativas e não percebe muitas vezes que a banca está querendo saber, nesse caso, nesses casos em específico, o exceto. Então, ele quer saber aquilo que não se encaixa na prioridade absoluta. Pronto. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias? A questão está errada, né? O adolescente, a criança tem sim prioridade para receber proteção e socorro em qualquer situação, né? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, ter ali uma precedência e uma certa prioridade. Tem prioridade? Tem prioridade. Criança e adolescente precisam ser protegidos prioritariamente. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude? Obviamente, os recursos que são destinados para proteção, infância e juventude é, é privilegiada a criança e adolescente. Então, a questão está certa. E a questão de garantia de acesso gratuito a qualquer tipo de lazer, eita,
A criança, o adolescente tem garantia de acesso a ir no cinema e não pagar, ir a um teatro e não pagar, entrar no museu e não pagar? Não existe isso. Independente, aqui ainda reforçando mais um pouco para deixar claro que a questão está errada, independentemente da classificação etária, não, né? Criança e adolescente é questão totalmente errada, não tem como, não tem garantia de acesso gratuito ao lazer e também não existe a questão da independente da faixa etária, ela tem que consumir produtos de acordo com a sua, produtos, serviços de acordo com a sua faixa etária, ok? Então, aqui, alternativa D, frisar aqui, maravilha. Vamos para 3. Conforme o ECA, o titular, os dirigentes Conforme o ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar casos de faltas injustificadas e evasão escolar após esgotados os recursos escolares. B. Baixo rendimento escolar em apenas uma disciplina. C. Conflitos interpessoais leves entre alunos no recreio. D. Ação de transferência escolar por parte dos responsáveis. Bom, o Conselho Tutelar ele vai agir em situações, principalmente, onde exista violações, sempre onde existam violações aos direitos previstos de proteção da criança e do adolescente, e após que a instituição escolar, em algumas situações, esgote o seu, os seus recursos internos. Então, sempre a intervenção começa dentro da unidade escolar. Então, a alternativa correta aqui só tem uma que cabe, que é a A. Faltas injustificadas e evasão escolar após esgotados os recursos escolares, tá? Por que as demais estão erradas? Baixo rendimento escolar em apenas uma disciplina, não. Tá? O baixo rendimento escolar em uma disciplina pode ser uma dificuldade de aprendizagem de um aluno, então não sinaliza nenhum tipo de violação que demande o acionamento do Conselho Tutelar a princípio, não. C. Conflitos interpessoais leves entre alunos no recreio? Não, conflitos interpessoais leves, uma briga, um desentendimento, um emburrão, uma coisa do dia a dia vai ser mediado pela equipe escolar mesmo. Não tem nenhum tipo de previsão ou necessidade de encaminhamento ao Conselho Tutelar. Questão D. Solicitação de transferência escolar por parte dos responsáveis. O responsável, a princípio, ele tem direito de transferir a matrícula do estudante para a escola que ele achar que melhor convém. Então, também não se faz necessário que o Conselho Tutelar seja acionado nesses casos, ok? Então, aqui, questão A, questão bem tranquilinha aí da banca avança. Alternativa A, tá, gente? Não é questão A, questão 3, alternativa A. Vamos descer um pouquinho aqui, vamos para a questão 4, de novo sobre o Conselho Tutelar, tá? Sobre o Conselho Tutelar, só formatar aqui, sobre o Conselho Tutelar, é correto afirmar que se trata de um órgão, vamos lá, ele é um órgão jurisdicional com poder de julgar crimes cometidos por menores? Não, tá, gente? O Conselho Tutelar, ele não tem, aqui já tem um erro, a princípio, na alternativa já está errado, menor não comete crime, menor comete ato infracional, tá? A menor de idade, a pessoa que é protegida pelo ECA não comete crime, comete ato infracional, então está errado, tá? E também o Conselho Tutelar não tem a função de julgar, não é o trabalho dele. Permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente? Ok, ok. Permanente, ou seja, sempre e é autônomo, ele não tem vinculação com nenhuma outra instituição, sim, ele está encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, maravilha, questão B, alternativa B. C, vamos ver porque está errado, né, a certa é a B mesmo. Subordinado diretamente ao Poder Judiciário? Não, em todas as suas decisões, não, tá, ele não está subordinado diretamente ao Poder Judiciário, ok? E D, composto por membros indicados exclusivamente pelo prefeito municipal? Não, o Conselho Tutelar, ele não é composto por membros indicados pelo prefeito. Geralmente, o Conselho Tutelar, como funciona o Conselho Tutelar? É processo de eleição, tá? Então, alguns municípios têm um tipo de prova de seleção também, mas tem uma escolha da comunidade, então tem eleição para conselheiro tutelar, tá? Então não é a alternativa D, ok? Vamos para a questão 5.
É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de trabalhador doméstico, estagiário de nível médio, lembra que a gente está falando de 14 anos, autônomo com autorização dos pais. Vamos lá. Trabalhador doméstico é autorizado? Não, não é, tá? Não tem essa previsão na lei. Então, quando a gente for responder questões como essa, a gente vai olhar sempre e pensar o que está na lei. A gente vai esquecer um pouquinho do nosso dia a dia, vai tentar lembrar aquilo que está na legislação. Trabalhador doméstico, não. Estagiário de nível médio, 14 anos, menor de 14 anos. Menor de 14 anos não está matriculado no ensino médio, né? Fundamental. Aprendiz, ok. Autônomo com autorização dos pais? Não. Aqui é aprendiz, tá, galera? A própria legislação, ela fala que é permitido, tá na Constituição Federal, trabalho aos menores de 14 anos, é, na condição de aprendiz. É proibido, inclusive o texto, né, é proibido qualquer tipo de trabalho aos menores de 14 anos, vírgula, salvo na condição de aprendiz, ok? Então, ok, espero que vocês tenham aí entendido. Qualquer dúvida pode me chamar também no privado, tranquilo, estou aí à disposição. E já vou compartilhar um outro simuladinho com vocês da Banca Avança. Boa sorte, bons estudos, boa prova. Deixa eu ver, galera, assim, então.